A playlist inteira tem mais de 100 exercícios. E ele está do lado, como ele ensina a base do cara, né? Tudo bem? Faz exercício pelos outros, tem só para todo. Pronto, pessoal. Começar. Definição. Definição. Seja A positivo com A diferente de 1, tá? Com A positivo com A diferente de 1. A função exponencial de base A é a função denotada por XPA, tá? É XP, vai ficar aí operando? Tá. E definida por o domínio da função exponencial de base A é os reais, tá? O contradomínio da função exponencial de base A é o intervalo 0 mais infinito, e a função exponencial de base A aplicada em x é A elevado a x, qualquer que seja o x real. Então, essa é a função exponencial de base A. É para A positivo e A diferente de 1, tá? Ela é definida nessa situação. A positivo, A diferente de 1. O seu domínio é os reais, o contradomínio é o conjunto dos positivos e a exponencial de A aplicada em x é A elevado a x, qualquer que seja o x real. Então ela está bem definida, porque se o x é real, A elevado a x é positivo. Então, está bem definida essa função. Tá? Lembrando da definição de x elevado a y, isso aqui é, por definição, a exponencial, tá? De y logaritmo natural de x. Quaisquer que sejam x positivo e qualquer que seja o y real. Diga. Se o A é menos 2 e o X é 3, vai dar menos 8. Não vai dar 8. O quê? Se o A é menos 2, que é os reais. A é positivo. A é diferente de 1. Tá? Eu olhei para cá. É a definição de potência. Você tem que lembrar a definição de potência com base positiva e expoente real, onde a função exponencial é a inversa da função logaritmo natural. Então, você veja o seguinte, ó. Então, daí, dado A positivo com A diferente de 1, a exponencial de base A aplicada em x é quem? É A elevado a x, mas quem é A elevado a x? É E elevado a x logaritmo natural de A, tá? Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real,
a função exponencial de base A aplicada em x é A elevado a x mais quem é A elevado a x? É E elevado a x ln de A. Logo, a função exponencial ela é de classe C infinito. Tá? Ela é de classe C infinito. Logo, exponencial de base A é de classe C infinito. Ela tem todas as derivadas, tá? Não só isso, exponencial de base A de classe C infinito. E se você derivar, tá? E se você derivar a derivada da função exponencial de base A, a derivada em x é a derivada disso aqui. Mas a derivada disso aqui é elevado a x ln de A vezes ln de A, qualquer que seja o x real. E tá? A derivada segunda em x é o quê? É elevado a x ln de A vezes, tá? E aqui você tem, claro que isso aqui é o quê? Tá? Isso aqui é A elevado a x ln de A, né? E a derivada segunda dá isso, vezes logaritmo natural de A ao quadrado. Ou seja, isso é A elevado a x, logaritmo natural de A ao quadrado. E isso vale qualquer que seja o x real. Tá? Daí você tem o seguinte, ó. Daí você tem a seguinte coisa. Se você olhar para cá, tá? O logaritmo natural de A, ele é positivo se o A é maior do que 1. E é negativo se o A está entre 0 e 1. Que A diferente de 1 é positivo, há duas possibilidades. Ou A é maior do que 1, ou A está entre 0 e 1. Então, a derivada primeira. Da função exponencial de base A é positivo, qualquer que seja o x real, se o A é maior do que 1. Que dá A elevado a x, logaritmo natural de A, se o A é maior do que 1, logaritmo natural de A é positivo, vezes A elevado a x, que é positivo, dá positivo. A derivada primeira da exponencial de A implicada a x é menor do que 0, qualquer que seja o x real, se o A está entre 0 e 1. Porque nesse caso, A entre 0 e 1, o logaritmo natural de A é negativo. Então isso fica negativo qualquer que seja o x real. E a derivada segunda não importa. A derivada segunda vai ser sempre positiva, porque o logaritmo natural de A está elevado ao quadrado. Tá? Então isso é positivo, qualquer que seja o x real, não importa a configuração do A. Ou seja, tá? A função exponencial de base A, é estritamente crescente, em R, se o A é maior do que 1. A função exponencial de base A é estritamente
decrescente em R, se o A está entre 0 e 1, e a função exponencial de base A, ela é estritamente convexa. Em qualquer situação do A, ela é estritamente convexa em R. Tá? Além disso, filmou aqui? Além disso, você tem o seguinte: o limite da exponencial de A aplicada em x, com x tendendo a mais infinito, tá? Que é o A elevado a x, né? Que é o A elevado a x. Vou colocar aqui logo a expressão que dá. O limite de A elevado a x, isso é o limite com x tendendo a mais infinito de E elevado a x ln de A. E isso aqui, se o A é maior do que 1, esse limite dá mais infinito. Por quê? Porque x ln de A vai a mais infinito, aí a exponencial vai a mais infinito. Isso aqui é mais infinito se o A é maior do que 1, tá? O limite com x tendendo a menos infinito de A elevado a x, tá? É igual ao limite com x tendendo a menos infinito de A elevado a x ln de A, e isso dá menos infinito, não. Isso dá 0 por valores positivos se o A está entre 0 e 1, porque quando o x tende a menos infinito, x ln de A tem limite menos infinito, e a exponencial do que tem limite menos infinito tem limite 0, por valores positivos. Agora, isso tudo muda se o A está entre 0 e 1, porque você vai ter limite de A elevado a x, com x tendendo a mais infinito, isso é o limite com x tendendo a mais infinito, de A elevado a x ln de A, e isso é 0 por valores positivos se o A está entre 0 e 1. Pois aqui acontece o seguinte, né? A entre 0 e 1, o logaritmo natural de A é negativo. Então, com x tendendo a mais infinito, x ln de A tende a menos infinito. Aí o limite dá quanto? Ah, desculpe. Aqui se o A é maior do que 1. Maior do que 1. Tá? Porque se o A é maior do que 1, o logaritmo natural de A é positivo, com x tendendo a menos infinito, se tende a menos infinito, dá 0 por valores positivos. Obrigado. E aqui dá 0 por valores positivos, se o A está entre 0 e 1. E o limite com x tendendo a mais infinito, de A elevado a x, isso é o limite com x tendendo a mais infinito, não, agora eu quero menos infinito, de A elevado a x ln de A, isso aqui dá mais infinito, nesse caso também, se o A está entre 0 e 1. Pois o A entre 0 e 1, ln de A é negativo, x tendendo a menos infinito, x ln de A tende a mais infinito. Então o limite dá mais infinito. Ou seja, isso daí dá o gráfico, tá? Juntando tudo isso, você tem, portanto, o gráfico da função A elevado a x. A elevado a x é assim.
A elevado a zero é 1. Não é 1. E o gráfico da exponencial de base A é isso aqui. É y igual a elevado a x. Isso aqui no caso em que o A é maior do que 1. Ela é estritamente crescente, a função exponencial. Ela é estritamente crescente, convexa, tá? Ela é estritamente crescente, convexa, e por causa dessas duas coisas aqui, ela tem essa configuração ali. E o outro caso, tá? E o outro caso que o 1 então ela tem esse gráfico aqui. É y igual a elevado a x se o A está entre 0 e 1. Então daí sai, né? Daí você tem a seguinte conclusão disso tudo. Daí atualizou para cá. Daí a função exponencial de base A é injetiva, porque ela é estritamente crescente, e a função exponencial de base A, ela leva o intervalo 0 mais infinito no intervalo, porque ela é uma função contínua, a imagem do intervalo é um intervalo. Mas por conta disso aqui, como se o A é maior do que 1, esse limite aqui é mais infinito, esse é 0 por valores positivos, e se o A entrar entre 0 e 1, esse limite é 0 por valores positivos, esse limite é mais infinito, desculpe, a imagem da função, a imagem do R, de R, né? De R, da função exponencial de base A, a imagem de R, que é o domínio da função exponencial de base A, é o intervalo 0 mais infinito. Ou seja, a função exponencial de base A, ela é sobrejativa. Tá? Assim, a função exponencial de base A, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Antes de falar sobre a sua inversa, então vamos ver algumas aplicações. Tá? Pronto, encerra e começa outra.